Olá, boa tarde. As urnas estão abertas em todo o país desde as 8 da manhã pelo horário de Brasília. São mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar. Vamos ver como é que está a votação em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Felipe Gonçalves, boa tarde para você. Oi, Ana Paula, boa tarde para você também que nos acompanha. Estamos num dos maiores locais de votação aqui na cidade de São Paulo. Só nessa universidade são esperados quase 20 mil eleitores e a movimentação é intensa desde quando os portões foram abertos pontualmente às 8. Mas já tinha movimentação antes disso, uma fila se formou do lado de fora por volta de 6h30 da manhã. Votação tranquila por aqui, são mais de 50 salas com urnas eletrônicas. Os funcionários do TRE estão disponibilizando papéis para que as pessoas possam anotar os números dos candidatos, já que celular na cabine de votação esse ano é proibido. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, representa 22% dos eleitores brasileiros e só na cidade de São Paulo são 9 milhões de pessoas prontas para votar. É com você, Ana Paula. Obrigada, Felipe. E de São Paulo, vamos para o Rio de Janeiro, onde está o Guilherme Peixoto. Boa tarde, Guilherme. Oi, Ana Paula, boa tarde para você, uma boa tarde a todos os nossos amigos. Essa escola municipal é o maior local de votação aqui no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio. São quase 7 mil eleitores em 19 sessões eleitorais. O movimento aumentou bastante agora, no final da manhã, e muitas filas se formaram nos corredores. Os eleitores contam que nesse momento demoram cerca de meia hora. Antes de chegar à cabine, o eleitor é orientado a deixar o telefone celular na mesa e só em seguida é liberado para votar. O estado do Rio tem quase 13 milhões de eleitores em 92 cidades, 5 milhões só na capital. Aqui em Copacabana, onde nós estamos ao vivo, chama a atenção a quantidade de idosos, mesmo aqueles que não são mais obrigados a votar acima dos 70 anos. Vieram exercer o direito ao voto e dar exemplo de cidadania, Ana Paula. É isso, obrigada, Guilherme. O Tribunal Superior Eleitoral acompanha a votação pelo país. Gioconda Brasil segue no TSE. Gioconda. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. O TSE divulga o funcionamento das urnas eletrônicas em todo o país. De acordo com o boletim do Tribunal Superior Eleitoral, das 472.075 urnas, 401 foram substituídas, o que corresponde a 0,07% do total. 63.185 urnas estão reservadas para contingência, ou seja, só vão ser utilizadas caso haja necessidade. Agora de manhã, representantes da Organização dos Estados Americanos, a OEA, uma das missões estrangeiras que acompanha as eleições aqui no país, foram até uma sessão eleitoral numa escola aqui de Brasília ver de perto como está a votação. Nesse ano, as eleições vão ser acompanhadas por um número recorde de observadores internacionais, uma forma de reforçar a segurança e a transparência do processo eleitoral brasileiro. Ana Paula. Obrigada, Gioconda. O ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do TSE, votou em Brasília durante a manhã e comentou sobre a tranquilidade da votação pelo país. As eleições estão extremamente bem organizadas, o eleitor está comparecendo às urnas para votar de forma pacífica, segura, tranquila, exercendo o seu direito e cumprindo ao mesmo tempo um dever. É muito importante que todos compareçam às urnas para que possam expressar a visão que tem do futuro do Brasil. Realmente nós vamos ter um dia que é uma festa da democracia. Os 4 candidatos a presidente mais bem colocados nas pesquisas votaram durante a manhã. Lula chegou à sessão eleitoral por volta das 8h40, num colégio em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Jair Bolsonaro votou numa escola na Vila Militar, na zona oeste do Rio, às 10:50. Simone Tebet foi a uma escola estadual da Zona Sul de Campo Grande às 10h20. E Ciro Gomes votou na Secretaria de Saúde do Ceará, na praia de Iracema, em Fortaleza, às 10h40. Nessas eleições, são 5 cargos em disputa. Vamos relembrar a ordem da votação. O primeiro voto é para deputado ou deputada federal com 4 dígitos. O segundo para deputado estadual ou distrital, aí são 5 dígitos. Em seguida vem o voto para senador ou senadora com 3 dígitos. Depois governador ou governadora, são 2 dígitos. E por último, presidente da República, também com 2 dígitos.
Olá, boa tarde para você. 2 de outubro, dia importante para definir o futuro do país e de São Paulo também. A gente está junto acompanhando todos os detalhes dessa eleição por aqui. Aqui no estado são 34 milhões de eleitores, 1 milhão a mais do que nas eleições de 2020. E a cidade de São Paulo é o maior colégio eleitoral do estado. Aqui na capital são mais de 9 milhões e 300 mil eleitores. O César Galvão está no 3º maior local de votação da capital, no Butantã, Zona Oeste. Conversa com a gente agora ao vivo. Oi, Galvão, boa tarde. Oi, Alan, boa tarde a todos. Aqui no Céu Butantã, o movimento durante toda a manhã. A gente vê a quantidade de pessoas passando pelo portão para seguir para as 39 sessões de votação. 2 delas ficam aqui embaixo e a gente vê que tem fila nas 2. Desde cedo acontece esse movimento aqui no Céu Butantã. A gente gravou imagens por volta das 10 horas da manhã e havia já um grande movimento de eleitores. Nesse outro ponto aqui, nesse prédio, todas as sessões têm filas. Nós conversamos agora com alguns mesários e eles disseram o seguinte: a biometria está funcionando corretamente e cada eleitor está levando de 1 a 1 minuto e meio para votar. Voltamos com você, Alain. Obrigado, Galvão. E a maioria dos candidatos ao governo de São Paulo votou de manhã. Vamos ver agora como foi esse momento. O candidato Rodrigo Garcia, do PSDB, chegou por volta das 8h30 da manhã à Escola Estadual Professor Ceciliano José Enes, no Itaim Bibi, zona sul da capital. Garcia entrou na sessão errada porque o título impresso dele estava com o número antigo. As mesárias avisaram e o e-título, indicou a sessão correta. Depois de votar, Rodrigo Garcia posou para fotos ao lado da esposa. O candidato Fernando Haddad, do PT, também votou aqui na capital. Ele chegou pouco depois das 10 da manhã a essa escola particular em Moema, na Zona Sul. O candidato foi recebido por apoiadores e ganhou flores. Na sessão, Haddad falou com os mesários, mostrou o e-título e assinou o caderno de votação. Depois do voto, ele posou para fotos e conversou com eleitores. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, votou agora há pouco em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O candidato foi a pé até a escola particular onde vota na região central da cidade. Ele chegou por volta das 11 da manhã, acompanhado pela esposa e também por apoiadores, e foi direto para a sessão. Depois de votar, ele posou para fotos, cumprimentou eleitores e tirou selfies. O nosso giro de eleições vai agora até Santos, no litoral paulista. A Marcela Pierotti traz as informações do maior local de votação da cidade. Boa tarde, Marcela. Oi, Alain, boa tarde para você, para todos. Aqui na Baixada Santista, nas 9 cidades da região, 1.433.000 eleitores estão aptos à votação neste domingo. Pouco mais de 352.000 eleitores estão em Santos, que é a cidade onde nós falamos, no maior local de votação, na maior cidade da Baixada Santista. Aqui votam quase 13.000 eleitores, divididos em 32 sessões eleitorais. E a gente já recebeu bastante reclamação sobre filas, não só onde nós estamos, mas em outras escolas de Santos. É com você, Alain. Bom que está todo mundo participando por aí, né? Valeu, Marcela, obrigado. E 2 candidatos ao Senado votaram pela manhã na Zona Sul de São Paulo. Márcio França, candidato ao Senado pelo PSB, votou às 10h30 numa escola estadual no Itaim Bibi. Marcos Pontes, candidato ao Senado pelo PL, votou às 9h30 também em um colégio particular do Morumbi. E a gente vai agora até a sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com a Luísa Vaz. Boa tarde, Luísa. TRE já tem um balanço aí dessa votação pela manhã? Boa tarde para você, Alain. Olha, até agora o TRE divulgou um único boletim por volta das 9h30 e a votação aqui em São Paulo ocorre de uma forma tranquila. Por enquanto, há um registro de detenção. Na cidade de Bocaina, perto de Bauru, o prefeito Marco Antônio Giro, do DEM, conhecido como Pipoca, foi detido por boca de urna. Ele foi flagrado distribuindo santinhos perto de um local de votação. O prefeito foi encaminhado para a delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Além disso, de acordo com o TRE, em todo o estado, 45 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas. É um total de 0,03% de todas as 115.510 mil urnas do estado. Esse percentual é considerado normal. O TRE deve divulgar um novo boletim daqui a pouco, por volta de 1h30 da tarde. Alain. Obrigado, Luísa.
É isso aí, o sol apareceu, saia para votar. Outras informações ao longo da nossa programação. É a Globo nas eleições. Temperatura máxima.